Vamos nós, né? Vamos nós, né? Deixa eu fechar, foi tudo. Era aqui que eu parei, não foi? Decisão de investimento. Então, a Foi gente nessa viu... zona mesmo. Pronto, maravilha. Então, continuando. A gente viu que, né, para as decisões de investimento, eu vou analisar esses questionamentos aqui com base no meu ativo, né, para saber onde é que o meu capital, os meus recursos financeiros, né, seja próprios ou de terceiros, eles estão alocados, tá? A decisão de financiamento, a decisão de estrutura de capital, né, e que eu falei lá no início, o que é a estrutura de capital? É quanto do meu capital é próprio e quanto está na mão, aliás, e quanto eu utilizo capital de terceiros, né? Onde é que está aí, onde é que eu visualizo isso? Lá no meu balanço patrimonial também, na parte do passivo, que são minhas obrigações, né? Então, a decisão de financiamento envolve a consideração de composição das fontes de financiamento, né, em termos de capital próprio, capital dos acionistas, ou capital de terceiros, de instituições financeiras, né, obter recursos com taxas e prazos compatíveis, viabiliza bons projetos de investimento, consequentemente, traz maior valor para seus acionistas, tá? Então, como eu falei, gente, existe a possibilidade, sim, de você pegar linhas de crédito, né, para financiamento, e que ainda assim, você pagando juros, você alavanca o capital. A gente vai ver isso lá na frente em alavancagem financeira, que é muito bacana, tá certo? Então, as decisões de financiamento, elas são feitas o quê? Todas com base no meu passivo, né? Então, qual é a estrutura de capital? Então, vamos lá. O que é que aqui é capital próprio, o que é capital de terceiro? Gente, capital próprio aqui é o que está no PL, né? No patrimônio líquido, capital social, reserva, lucro, prejuízo acumulado, isso é capital próprio. Tudo que está aqui em passivo não circulante, é o quê? Capital de terceiros, tá? Não vejamos, ó, fornecedores, você está devendo a fornecedor, você tem que pagar fornecedor, né? Empréstimos e financiamentos é de instituições financeiras, né? Debêntures, financiamentos de longo prazo está no passivo não circulante, tá? Então, qual é a diferença? Professora, qual é a diferença de empréstimos e financiamentos, né? Então, normalmente, financiamentos é de longo prazo, mas tem financiamento de curto prazo, né? A gente chama de empréstimo aquilo que é o quê? De curto prazo, tá? E financiamento de o que é de longo prazo, ok? Normalmente é assim conhecido, tá? Mas isso é uma bobagem, né? Tanto que aqui mesmo ele está colocando empréstimos e financiamentos, né? Entendas aqui de curto prazo, porque está no passivo circulante, e no passivo não circulante está aqui financiamentos, tá? Então, perguntas como, de onde vêm os recursos, né? Por exemplo, a gente vai analisar se esses recursos estão vindo, né? O que está lá no ativo foi oriundo de quê? De recursos de capital próprio ou de capital de terceiro? Como é que eu sei isso? Se os meus empréstimos e financiamentos estão muito altos, né? Isso quer dizer o quê? Que eu estou utilizando muito capital de terceiro, tá? Se os meus fornecedores estão muito altos, eu estou devendo muito a meus fornecedores, né? Então, outras contas a pagar, enfim, outras obrigações, tá certo? Então, qual é o perfil do endividamento da empresa? No passivo, gente, por exemplo, quando a gente está fazendo a análise para dar crédito ao cliente, né? Quando você vê o passivo do cliente, quando você bate o olho, você tem que ser capaz o quê? De ver como é que está o endividamento daquela empresa, né? Como é que eu vou ver isso, professora? Basta você ver aqui no empréstimos e financiamentos, né? Ou ainda aqui no o que está de fornecedores ou de contas a pagar.
tá certo? Então, isso é a estrutura, o perfil do endividamento do teu cliente, tá certo? Então, nessa disciplina, a gente não vai analisar isso profundamente, né? Isso é disciplina, isso é matéria da contabilidade. Mas aquilo que eu lhe falei, é necessário que a gente, enquanto gestor financeiro, conheça minimamente a contabilidade, que é para a gente o quê? Tomar nossas decisões em cima de conhecimentos abalizados, tá certo? Volta a falar, não é porque o teu o contador te deu a informação, né? A professora, mas o contador não vai informar nada errado. Não é para informar, mas vai que ele te informa uma coisa errada, você vai tomar uma decisão e a decisão foi sua, né? Então, se errado, porque a informação foi errada, se não foi, a decisão foi tomada, o prejuízo foi tomado e a decisão foi sua, tá? Então, por isso a gente tem que ter o conhecimento mínimo, né? Minimamente o conhecimento de contabilidade, tá certo? Então, decisão sobre resultado. Para atingir o objetivo da maximização de riquezas dos acionistas, o administrador preocupa-se também com a administração do capital de giro, né? E com os resultados que são expressos nas demonstrações financeiras, que é a DRE, tá? Lá na DRE, a gente vai ter bem direito, vamos já passar para lá, a gente vai ver quais são as informações que a gente pode ter da DRE para as nossas decisões de resultados, tá certo? Cabe ao administrador financeiro planejar, acompanhar e controlar as atividades e os projetos de forma a assegurar que os objetivos dos resultados estejam o quê? Dos resultados estabelecidos sejam cumpridos, né? Aquela questão do acompanhamento, né, gente? Acompanhar e se tá no objetivo, beleza, continua. Não tá, por que que não tá? Vamos trazer de novo aqui para o prumo, né? Para atingir o objetivo traçado, ok? Então, as decisões de resultado, gente, elas são tomadas com base em quê? Na DRE. Porque aqui na DRE, quando você vai encontrar o quê? Por exemplo, aqui, resultado operacional, né? Você tem as receitas operacionais, menos as deduções de receita, impostos, incidentes, devoluções. Você tem o quê? A receita operacional líquida, né? Aí tem custos, tira custos operacionais, você tem um resultado operacional bruto. Muita gente acha que aqui já é lucro. Não é. Por quê? Porque você tem despesas operacionais ainda, e ainda tem aqui, eu estava me confundindo com custo fixo. Depois dessas despesas operacionais, que são despesas o quê? Com vendas, né? Despesas da operação da empresa, que tem aqui despesas operacionais comerciais, administrativas, financeiras e outras, tá? Você tem o quê? O resultado operacional, ok? Mas o resultado não operacional, que é encontrado bem aqui em cima, essa DRE, ela está muito desatualizada. Bem aqui, resultado não operacional. Cadê, meu Deus? Resultado operacional bruto. Aí você tem resultado operacional, mais os resultados não operacional. Não estou visualizando aqui. Você vai ter o lucro. Ah, já sei. Isso aqui são outras receitas, né? Resultado não operacional, digamos assim, que seja alguma receita que entra, né, na empresa que não é oriunda da atividade dela, tá certo? Aí você tem o lucro antes do imposto de renda. Menos imposto de renda, você tem um lucro líquido do exercício. Então, por exemplo, quais os resultados obtidos, como mantê-los e melhorar? Então, qual foi o resultado obtido? X, né? Como é que eu posso... Aí eu posso visualizar aqui, por exemplo, na DRE, o quanto eu tive de despesas operacionais. Aí foi muito alta a minha despesas operacionais. Eu tenho que reduzir essa despesa para quê? Para aumentar meu lucro, né? Ou ainda, receita operacional foi baixa, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que vender mais para poder o quê? Aumentar meu lucro, tá certo? Então, são coisas que você visualiza na DRE que você, por exemplo, não visualiza no balanço patrimonial, tá certo? Então, as decisões de resultados, elas são todas tomadas com base na DRE, tá certo? Aí, gente, a gente finaliza aqui, por exemplo, a questão das responsabilidades, né, e funções e responsabilidade da gestão financeira. A gente deu uma explanada, né, nas 3 decisões mais importantes, que é de investimento, de financiamento e de resultado. E a gente vai passar agora aqui para o conceito de valor, né?
o que é o valor de determinada coisa. Eu coloquei aqui, por exemplo, um exemplo de... Alguma dúvida até aqui, gente? Desculpa, eu não perguntei. Tá tudo tranquilo que a gente viu até aqui? Tudo tranquilo. Joia, maravilha. Então, vamos lá. Então, qual é o conceito de valor, né? Então, para um exemplo que eu coloquei aqui para a gente analisar. Para uma pessoa míope, né, suas lentes têm o quê? Um grande valor. Por exemplo, meu óculos, para mim, Ave Maria sem ele, né? Então, já que, por exemplo, se eu perdesse esse óculos e outra pessoa encontrasse, ela podia até ter uma deficiência na vista, só que o meu óculos não teria o mesmo valor para ela como tem para mim, né? Porque me atende, é exatamente o meu grau, né? A pessoa não enxerga sem ele, enfim. Então, eu pagaria qualquer preço, no exemplo aqui que ele está dando, pagaria qualquer preço e faria qualquer sacrifício para adquiri-las e mantê-las, né? Então, se eu perdesse meu óculos, o que eu ia fazer? Gente, onde é que eu perdi? Alguém encontrou? Eu dou alguma recompensa? Só um exemplo, tá, gente? Então, assim, são coisas que, para mim, esse óculos teria muito valor, né? Já para outra pessoa que não sofre da vista de jeito nenhum, não tem nenhum problema de vista, muito provavelmente não vai nem pegar, né? Então, porém, para outras pessoas, elas não representariam valor algum. Pois mesmo que fosse míope, né, mesmo que se tivesse o problema de vista, provavelmente não seria igual ao meu, né? Dificilmente as lentes estariam no grau adequado e quase impossível de servir. Então, isso que eu estou querendo falar aqui é o quê? Tem o valor de uso e o valor de troca. No caso desse exemplo aqui das lentes, para mim, tem o quê? Um grande valor de uso, concorda? Né? Já uma outra pessoa que encontrou que não tem nenhum problema na vista, aí olha a armação, a armaçãozinha tal, né? Tem uma armaçãozinha melhor, então eu posso até vender e ter um dinheirinho. Então, ali, se fosse o caso, aquilo era o quê? Era o valor de troca, tá certo? Então, o que é que eu quero falar com isso? O que é que eu quero explicar para vocês? Existe valor de uso, né, atribuído à capacidade de bens e serviços de satisfazer a necessidade daquela pessoa que possui. Existe o valor de troca, né, que é a quantia de recursos que, de comum acordo entre as partes, permite a troca, né, da posse de um bem ou serviço. Um exemplo de valor de uso, os colecionadores de carro antigo. Certo, Rayane? Ixi, nossa, fique bem, viu? Estamos por aqui. Melhores para você. Então, o valor de uso, né, é aquela coisa inestimável. Por exemplo, quem tem aquelas coleções de carros antigos, né? Então, aqui, mais ou menos próximo aqui de casa, tem um museu do automóvel, né? Então, você olha ali, o valor por exemplo, quem gosta daquilo ali não vende aquilo ali por nada no mundo, né? Ai, mas eu dou aqui o valor, às vezes, de um carro novo, né? Só porque é colecionador, então você pega um bom preço, né? Se fosse para vender, pegaria um bom preço para outro colecionador de carros, tá? Então, o valor de uso é isso, é satisfazer aquela pessoa que tem aquele bem ou serviço, tá? Já o valor de troca é como se fosse o valor de mercado, né? Por exemplo, quanto é que você paga por um óculos desse? Ah, eu comprei na loja, era um exemplo, chutando, foi R$ 500. Aí eu vendo aqui por qualquer 200 eu estou vendendo, né? Então, isso é o valor de troca, tá? Então, cabe a quem está comprando e a quem está vendendo aquela combinação de valores, tá certo? Então, é mais ou menos isso. Por que que eu estou falando isso? Porque a gente vai entender, a gente vai ver agora vários conceitos de valor, tá certo? Então, as finanças, elas se preocupam com o valor de troca, né? Então, a empresa, não fala, de novo, não tem romantismo. Então, o que é que a empresa se preocupa? Valor de troca de mercadoria, das ações, enfim, de tudo enquanto. Né? Quando se afirma que a função primordial da administração financeira é a criação de valor para o acionista, se está dizendo que todas as atividades deverão, direta ou indiretamente, aumentar a riqueza do acionista, ou seja, aumentar o valor de troca da empresa, tá? Não é, ai, porque a empresa é familiar, eu tenho muito amor, isso até existe, né? Só que, no meio dos negócios, a gestão financeira, ela não vai se preocupar com esse valor de uso, né? De romantismo. Ah, eu não quero abrir, por exemplo, às vezes a empresa é familiar,
Às vezes a empresa é familiar e não se quer abrir um capital, não, porque vai ter sócios estranhos à empresa, nas decisões da empresa, e foi uma coisa que foi construída de família, isso até acontece, tá? Mas a gestão financeira, ela vai se preocupar com o valor de troca e valorização de ações das empresas, beleza? Então, como é que se pode aumentar o valor de troca dessa empresa, né? De uma empresa? Pode ser de duas formas, internamente e externamente. Cuidado com isso, tá? Internamente, como é que eu aumento o valor de troca de uma empresa internamente? Quando eu faço uma boa precificação, quando eu enxugo custos, né? Quando eu vendo um produto acima do custo dela, eu vou obter um lucro, né? Obviamente. Quando as minhas despesas são todas controladas, né? E são enxutas, tá? Então, isso eu fazendo a empresa ser lucrativa, isso é o quê? É uma forma de valorizar, né? De aumentar o valor de troca daquela empresa, tá certo? Então, é uma empresa rentável, uma empresa enxuta, uma empresa que não tem desperdício, ok? Então, isso é uma forma de aumentar essa empresa internamente. E como é que eu aumento o valor de troca da empresa? Externamente, tá? Então, gente, a principal forma externa que você tem de aumentar a valorização de uma empresa é como? É a imagem dela perante o mercado, tá certo? Então, a empresa tem uma imagem junto ao mercado e prováveis acionistas apostam o quê? No aumento do seu valor e pagam mais, né, por suas ações no mercado. Por exemplo, lembram naquela época da história da Petrobras, né? Naquele outro governo e tal, então que era propina para cá, propina para lá. Então, assim, as ações da a Petrobras, ela caiu a imagem dela, né? Manchou a imagem dela por conta de um escândalo político, tá certo? Então, é uma forma de você aumentar o valor ou diminuir. Naquela época, as ações da Petrobras, ela vieram abaixo, tá certo? Então, houve uma queda grande. Do mesmo jeito, a questão da Vale do Rio Doce, né? A Vale, na época do acidente de Brumadinho, que eu já até falei aqui hoje. Então, naquela época, as ações da Vale houve uma queda muito grande. Por quê? Porque houve um dano muito grande ao meio ambiente. Então, digamos assim, a imagem da empresa que não houve cuidado, que não houve a negligência, né? Que não houve a preocupação com o meio ambiente, tá? Então, essa é uma forma externa, né, de você aumentar aqui o valor de troca da empresa, tá certo? Então, a empresa tem a imagem, né, junto ao mercado, e prováveis acionistas apostam no aumento do seu valor, né, e pagam mais por suas ações no mercado. Ou seja, quando você vai em busca da compra de ações, né, de determinada empresa, você vai investir em ações, no mínimo você vai ver o quê? O histórico daquela empresa, né? Por exemplo, se for uma empresa enfim, se tiver uma imagem de que, sei lá, o que é que está em moda agora? Então, as empresas que fazem seus testes que não são em animais, né? Não usam animais para fazer testes, aqueles testes experimentais e tal. Então, assim, é uma forma de você aumentar externamente. É tanto que, às vezes, a empresa tem um detalhezinho, assim, né? Aí diz que a empresa é vegana, ai, porque não sei o que é vegano. Aí você vai atrás de ver o que é que a empresa é vegana, às vezes é uma coisinha desse tamanho, mas o simples fato dela dizer que os produtos dela são veganos, aquilo aumenta a imagem da empresa, né? Melhora a imagem da empresa, e no caso aqui, valoriza essa imagem. O simples fato de dizer que a empresa não faz testes em animais vivos, né? Eu não entendo bem essa parte, mas basicamente em ratos, né, e tal, algumas indústrias fazem os testes em ratos, para depois fazem em seres humanos. Então, o simples fato dos testes não serem feitos em bichos, né, em bichos vivos, o que é que acontece? Valoriza a imagem da empresa. Então, o pessoal do meio ambiente, os naturebos e tal, então, massa, vou usar batom agora que não faça teste em animais, eu vou usar shampoo que não faça teste em animais, né? Então, isso é forma de valorização da empresa, tá? Externamente aqui da empresa, forma de valorização externa da empresa. Então, vamos lá. Quais são as formas de expressar o valor de uma empresa, né? Valor patrimonial contábil, né? O que é isso? O valor registrado na contabilidade e dele é subtraído o valor das dívidas, né? Valor expresso como PL, né? Então, o valor patrimonial contábil é simplesmente o quê?
o valor que a empresa tem no patrimônio líquido, tá certo? Então, são conceitos, tá, gente, que vocês precisam dar uma memorizadazinha aí. Então, o que é o valor patrimonial real, né? Do que é que se trata? Valor dos ativos e passivos, menos prédios, máquinas e equipamentos, veículos, estoques, contas a receber, contas a pagar, empréstimo. Menos os computados a seu valor atualizado. O que é que sobrou? Né? Então, valor patrimonial real é o quê? É o valor dos ativos e passivos menos prédios, máquinas, equipamento. Então, o que sobrou aqui é o valor patrimonial real, tá? Eu não vi quase nada aí que sobrou. Valor presente líquido. Então, são os valores, valor presente líquido, a gente vai ver bem isso aqui em matemática financeira. É o valor obtido, por exemplo, de um fluxo de caixa, né, livre descontado. O que é isso? Se eu tenho um fluxo de caixa a receber, tá? Se eu quero saber o valor dessa empresa a preço de hoje, o que é que eu tenho que fazer? Atualizar esse fluxo de caixa, né? Então, todas as contas a receber, os recebíveis dessa empresa, digamos assim, a preço de hoje, é o valor presente líquido dessa empresa, beleza? Valor de mercado é o somatório do valor das ações da empresa, né, ao preço que está se comercializando no mercado, nas bolsas de valores. As empresas que não operam em bolsa de valores, né, ou não estão constituídas em sociedades por ações, não são SAs, são limitadas, né, o valor que o mercado está disposto a pagar. Então, o valor de mercado não, a minha empresa vale, por exemplo, né, vale R$ 1 milhão. Tá, mas aí, só um pouquinho. Né? Então, o valor de mercado é o valor que o mercado, como o próprio nome já diz, né, está disponível a pagar. Por exemplo, às vezes você tem um imóvel, ai, minha casa foi muito bem construída, né, a localização é nobre e tal, eu só entrego se for um exemplo, tá, gente? Por R$ 1 milhão. Tudo bem, a casa até vale R$ 1 milhão, mas tem mercado para essa casa, né? Com R$ 1 milhão, será que eu não compraria em um lugar mais, né, uma localização melhor, ou sei lá, uma coisa com mais segurança, ou, enfim. Então, o preço de mercado o valor de mercado é o valor que o mercado está disposto a pagar, né? Como o próprio nome já diz. E aqui, por fim, mas não menos importante, eu tenho aqui o valor de liquidação, né? Então, o valor obtido pela empresa numa situação de encerramento do negócio, geralmente um valor muito baixo. A empresa fechou, né? Está em concordata. Recentemente, eu tive o exemplo de uma loja de uma colega que era uma loja de roupas, né? Então, ela queria finalizar, acabar o estoque. O que é que ela fez? Ela vendeu tudo abaixo do preço de custo, né? Então, isso é preço, valor de liquidação, tá certo? Um exemplo para a gente, né? Então, isso é valor de liquidação, tá certo? Liquidação, no caso aqui, não é de promoção, é de liquidação do negócio, é de encerramento do negócio, tá certo? Então, temos aí esses diversos conceitos de valores, né? Eu acho que ficou claro. Qualquer coisa, dei uma lidinha, né, para poder memorizar um pouco mais. E aqui, gente, então, o que é que a gente viu, né, nessas aulas de hoje? Aprendeu-se nessas aulas quais as principais funções da administração financeira, o conceito do uso de valor de troca, né, como se aumenta o valor da empresa internamente e externamente, né, e agora aprendeu-se o quê? As várias formas utilizadas para expressar o valor da empresa, que é o valor contábil, valor de liquidação, valor presente líquido, né? Então, valor de mercado e tal. E aí, eu queria que vocês resolvessem essa questãozinha aqui. Vamos tentar fazer a avaliação? Para a gente utilizar aqui eu terminei antes do tempo previsto. Vamos fazer essas duas questõezinhas aqui de avaliação? Façam aí, por favor, e me dê a resposta.
Vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem, tá? Concluíram? Qual é a resposta? Letra. Vamos analisar? Gente, a situação econômica de uma empresa pode ser evidenciada na demonstração de resultado do exercício? Até aqui, tudo bem. Mas quando ele fala assim, ó, o gestor analisa nessa demonstração o capital de giro líquido e os juros financeiros,
O capital de giro líquido não dá para a gente ver na DRE, não. Onde é que a gente vê? Lá no ativo circulante, né? Lá no balanço patrimonial, tá? Os juros financeiros são as despesas financeiras, né? Até dá para ver, mas o capital de giro líquido não, tá? Então, falsas a primeira. O gestor financeiro deve levar em conta, antes de tomar uma decisão de investimento, entre outras variáveis, os fatos contábeis relacionados à mutação patrimonial da empresa. O que é a mutação patrimonial, gente? Onde é que eu vejo a mutação patrimonial, né? No balanço patrimonial. E é o quê? É a parte dos ativos, né? São bens e direitos, tá certo? Então, essa daqui está verdadeira. Item 2V. Então, a situação financeira de uma empresa, item 3, pode ser estendida através, a situação financeira de uma empresa pode ser medida através do ativo, passivo e PL, evidenciados na demonstração do fluxo de caixa. Não, essas contas aqui, elas não são do fluxo de caixa, elas são do balanço patrimonial, né? Então, 3F. A remuneração do capital de terceiros onera o resultado das empresas? Sim ou não? O que é a onerabilidade de capital de terceiros? São os juros pagos, né? Pelo capital que é pego emprestado, tá certo? Avaliar o custo desse capital é uma atividade inerente ao gestor financeiro? Sim ou não? Verdadeiro, né? Então, alguém discorda? Eu penso que é 2 e 4, e tem B, portanto. Alguém discorda? Tranquilo, então? Vamos passar aqui para a próxima. Questão 2. Dentro do ambiente empresarial, a administração... Resolvam aí. 2 minutinhos. E aí? Quais são a administração de ativos e passivos com base nessas funções? A administração financeira volta-se basicamente para as funções de planejamento e controle financeiro e administração de ativos e passivos, né? Planejamento e controle, ativos e passivos. Quais são as grandes decisões financeiras tomadas por uma empresa? Essa aqui é a... E tem o quê? Alguém fez? Entender, né? Exatamente. Decisões de investimento e de financiamento. Certinho? Ok, crianças? Tá bom esse ritmo da aula? Tranquilo, né? Deu para todo mundo entender direitinho? Ótimo. Pois estamos ficando por aqui, tá? Alguma dúvida, algum questionamento? Atividades formativas. Vamos começar, hein, gente, a fazer já dei 2 opções no grupo, vou colocar amanhã no portal, direitinho, bem organizadinho, mas já podem ir fazendo. E façam o máximo de cursos, esses mini cursozinhos gratuitos de precificação, né, de viabilidade do negócio. Tá, aquela historinha que eu já falei. Quem entrou hoje, se tiver alguma dúvida quanto às atividades formativas, né? Todo o material da formação de nota, de atividade formativa, a portaria que foi feita agora em julho, né? As semanas... A gente aqui é sempre remota, né? A gente não tem aula presencial. Mas todo esse material está no material de apoio, tá? Então, qualquer dúvida, leiam. Se tiver dúvidas, me perguntem, ok? Questão das resenhas, das datas, as datas estão tudo lá bem direitinho, não vão perder essas datas. E ainda na aula 1, do slide da aula 1 e 2, né, que foi da semana passada,
Eu expliquei tudo bonitinho, tá? Vejam lá que tem data, que tem tudo. Qualquer coisa é só perguntar, tá bom? Beijos, boa noite. Até terça que vem, se Deus quiser, tá? Cuidem-se que a pandemia ainda não acabou, que é para a gente ficar aqui firme e forte até o final do ano, viu? Pois boa noite para vocês. Até a próxima. Boa noite. Alguém perguntou para quem entrou hoje. Gabriel. Gente, querem tirar alguma dúvida? Vocês que ainda estão aí? Tá tranquilo? Tem ninguém aí, né? Seus bonitos.